Olá, meu nome é Geisiane e nesta videoaula vou apresentar a técnica de Ciências da Computação Desplugada, que visa ensinar os fundamentos da computação sem a necessidade de computadores, o que torna a aula independente de recursos de software e de hardware, que muitas das vezes ainda são precárias na maioria das escolas. Como os computadores estão por toda a parte e precisamos deles para diversas atividades corriqueiras, conhecê-los e saber utilizá-los se tornou fundamental. Mas será que realmente os nossos alunos de hoje conhecem os computadores? Como eles funcionam? Vou exemplificar a técnica da computação desplugada aplicando-a em uma aula de aritmética. Mas ela pode ser utilizada, por exemplo, como conteúdo complementar de qualquer disciplina. Basta utilizar a criatividade. O primeiro passo será conhecer os componentes de um computador. Desta forma, podemos levar para a sala de aula diversas fotos e apresentar aos nossos alunos. Com essas fotos, o professor poderá mostrar todos os componentes os componentes principais de um computador. Eu vou estar apresentando alguns dos principais componentes. Temos, por exemplo, placa-mãe, processador, HD, placa de memória, RAM, placa de vídeo, placa de modem, drive de CD-ROM, drive de CD-DVD, cabo flat, cabo SATA, placa de rede, disquete 3x4, fonte de alimentação, gabinete, monitor, teclado, mouse, estabilizador de energia, impressora, webcam com microfone. Bom, depois de apresentar todas essas fotos, e agora que os alunos conhecem os componentes, o que fazer? O professor pode fazer o quê? Pode fazer alguns questionamentos, levar os alunos a discutir em sala de aula. Quantas e quais peças que eles acabaram de conhecer podem ser utilizadas na montagem do computador? Existe uma sequência? Qual? Quantas peças de cada componente são necessárias? Quantas combinações podemos fazer? Essa atividade não só fará com que os alunos conheçam um pouco do computador, mas fará também que possam desenvolver o raciocínio lógico. Em seguida, o professor poderá mostrar também o esquema de montagem do computador. Após os alunos terem feito suas suposições, terem feito, discutido como que se monta, o professor poderá explicar essa montagem para os seus alunos, levando através de uma foto, levando aonde cada componente, aonde ele é encaixado, como que ele fica, e isso também vai despertar bastante a curiosidade dos alunos e o entendimento. Bom, em seguida, agora que os seus alunos já conhecem um pouco do computador, o que fazer? É a hora de praticar. Então, após todas essas apresentações, discussões em salas de aula, o professor pode levantar uma questão de aritmética, como por exemplo, João tem os seguintes componentes do computador. Aí ele vai dispor todos os componentes e a quantidade de cada componente. Como os alunos já conheceram um pouquinho lá atrás de como é a montagem dos computadores, o que é realmente necessário, os alunos podem fazer o quê? Essa montagem. Quantos computadores, de acordo com a quantidade de componente que eles têm, quantos eles podem montar? Essa atividade vai ser bastante interessante. E aí eles podem responder o problema. Quantos computadores completos João consegue montar? Quantas peças de cada componente sobrarão? Se João quisesse aproveitar as peças que sobraram, o que seria necessário para comprar, para complementar a montagem do computador? Quantas peças no total sobraram? Quantas faltaram? Então, são diversos questionamentos aritméticos
que podem, o professor pode levar para a sala de aula e instigar o aluno a pensar sobre isso. Como pode formar um grupo em sala e os alunos discutirem entre si quantos vão precisar, quantos computadores, quais são realmente necessários, quais não são. Vai ser uma atividade bastante interessante e envolvente, em que os alunos vão estar também conhecendo um pouquinho mais a fundo, né, dos componentes do computador, de como que ele é formado. Bom, fica aí a dica de como utilizar a técnica de computação desplugada em uma aula de aritmética. Espero que seja bastante útil e até mais!